Olá, você está no Divaneios, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise do Instituto Hécatos. O tema de hoje é geração que não aguenta frustração. E para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo meus dois colegas do Instituto, Daniel Delfino e Lilian Rodrigues. Sejam bem-vindos. Olá, bom dia. Obrigada, Lê. Daniel, vamos lá. O que é geração? O que a gente pode pensar sobre geração que não aguenta a frustração? Então, eu acho que antes da gente entrar diretamente no tema, acho que era importante fazer algumas observações assim sobre esse debate sobre gerações. Que eu acho que nesse debate a gente acabou sendo um pouco contaminado por um vocabulário que vem dos Estados Unidos, né? Então, quando as pessoas começam a falar, tem uma nomenclatura sobre gerações, né? Então, falam sobre millennials, geração Z, geração X, né? E esses termos surgiram nos Estados Unidos. E aí, né, como eu tenho um pouco essa origem nas ciências sociais, né, que eu estudei antes da psicanálise, eu acho que é preciso fazer algum recorte aí para dizer que a história demográfica dos Estados Unidos e a do Brasil são um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, lá eles falam de uma geração que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial, que eles chamam de boomers, que é dentro daquela forma que eles têm de criar neologismos em inglês, que vem do baby boom, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram uma explosão demográfica, então, nas décadas de 40, 50, cresceu muita população, e foi o pessoal que ficou adulto nos anos 60, né? Então, eles chamam de boomers. A geração que nasceu de 65 até 1980, eles chamam de geração X. A geração de 1980 a 95 são os millennials. De 95 até 2010 é a geração Z. E de 2010 em diante, eles estão chamando de geração alfa, né? Então, assim, se a gente for pegar esses recortes de tempo, né, o que a população que vivia nessa época nos Estados Unidos e que vivia no Brasil, por exemplo, estava atravessando, eram experiências diferentes, né? Nessas épocas aí, a história social dos dois países é um pouco diferente, né? Então, acho que é importante fazer essa ressalva primeiro para a gente começar, né? Então, sei lá, pensar no caso do Brasil, na década de 50, 60, estava tendo ainda o êxodo da cidade para o campo. Desculpa, o contrário, do campo para a cidade, né? A população, né, do interior de outras regiões do Brasil vindo para cidades grandes, né? Então a industrialização estava acontecendo, a urbanização estava acontecendo, a formação dessas grandes metrópoles estava acontecendo ainda, né? Então eu acho que a partir da década de 80, principalmente da década de 90 em diante, que a gente pode começar a dizer que a experiência de vida, a experiência social, não só entre Estados Unidos e Brasil, mas no restante do mundo, começa a ficar mais uniforme, começa a ficar mais igual, né? Então, acho que a partir, né, sei lá... Da globalização, exatamente, da década de internet. 90, globalização, internet, aquela ideia de aldeia global, telecomunicações, né, internet, redes sociais, isso começa a formar uma experiência comum para toda a população urbanizada do mundo inteiro, né? Então, acho que essa experiência de vida mais recente, dessas últimas 2 décadas principalmente, a gente dá para dizer que é praticamente uniforme quase no mundo inteiro, né? Então eu acho que é nesse contexto social que a gente pode falar sobre expectativas, né, que são produzidas e a frustração dessas expectativas, né? Então, digamos, as várias gerações que estão vivas hoje estão convivendo com esse cenário, né, que eu diria de um excesso de expectativas que são criadas que produzem a frustração dessas expectativas. Então acho que a partir daí a gente começa a desdobrar mais. Também tem a questão da gente estabelecer muito bem o que significa a palavra frustração, né? O que é frustração? Frustração é você não ter um desejo atendido, né? Se eu não tenho um desejo atendido, eu me sinto frustrado. A noção de tolerância tem a ver com a noção de espera, ou seja, eu espero, ou seja, meu desejo não é atendido agora, mas eu espero até ele ser atendido, não é? E há que se ter a tolerância a desejos que nunca vão ser atendidos também. Não é? A esses a gente destina um processo chamado luto. Não é? Eles precisam sofrer um luto. Não é? Mas normalmente quando a gente fala em tolerância à frustração, nós estamos falando de um desejo que não é atendido hoje, mas ainda tem a esperança de ser atendido. Aqueles que não têm a esperança de ser atendidos por uma série de fatores, eles caminham para o luto. Então tem uma especificidade naquilo que a gente chama de tolerância à frustração, que é não ter o desejo atendido agora.
né? Essa palavra agora, ela se torna importante no nosso debate. Acha que a intolerância à frustração ela é típica dessa geração de agora ou já é mais antiga? Então, a minha impressão é de que está se intensificando, né? Aí eu estava falando de, né, enfim, expectativas de vida que são produzidas a cada tipo de experiência social, né? Então, sei lá, as gerações que cresceram, como eu falei, no caso do Brasil, que vieram para a cidade grande, que vieram trabalhar, né, criaram suas famílias, produziram uma certa expectativa sobre as gerações que vieram a seguir, né? Agora, as gerações mais novas, a partir de um certo momento em que entra essa coisa da internet, das redes sociais, do acesso ao universo de coisas, começa a se produzir, eu acho que um excesso de expectativas, começa a se produzir, né, um tipo de sociabilidade que é mediado pela ideia assim, de que você vai ser recompensado, você vai conseguir o sucesso, você vai ser reconhecido, né? Você vai, sei lá, fazer uma publicação, essa publicação vai ter curtidas, você vai ter repercussão, você vai ter influência, né, começa a ser projetada essa ideia na cabeça das pessoas de que elas têm que alcançar esse tipo de sucesso, né? Esse tipo de repercussão, esse tipo de alcance, né? Você tem que projetar essa imagem de sucesso, né? Então, essa sociabilidade que se coloca nas redes sociais, ela criou essa expectativa, e aí essa expectativa, ela muitas vezes é frustrada, porque não acontece aquilo que a pessoa deseja. Né? Então, essa compulsão das pessoas por se expor, né? e por que a sua exposição seja bem sucedida, né? Quando não acontece, gera frustração. Então, acho que isso criou um ingrediente a mais. De frustração, principalmente quando você conversa com adolescentes, né? Eles têm essa expectativa de que você manda uma mensagem no WhatsApp e se em 5 minutos a pessoa não responder, fala, meu Deus, começa a arrancar os cabelos. O que está acontecendo? A pessoa não gosta mais de mim, né? A pessoa está intrigada comigo. Né? As pessoas... Então, esse tipo de expectativa é algo que, digamos, as gerações mais antigas não tinham, não conviviam com isso. Né? Eu sou do tempo que eu tinha que... às vezes eu tinha que escrever uma carta para um parente que morava em outro estado. E demorava não sei quantos dias para a carta chegar. Sim. E mais quantos dias para a resposta chegar. E tudo bem, eu esperava, né? Agora, hoje, né, com essa ubiquidade da comunicação, com a instantaneidade da comunicação, as pessoas não toleram. Você faz uma compra, ela não chega no outro dia, você fica, mas como assim não chega no outro dia? Nossa Senhora, não chegou no mesmo dia? No mesmo, eu quero no mesmo. Sim, bom, eu também. Mas então, aí é que... Ai, a felicidade do pacotinho. O pacotinho chegando ali. Ai, é uma felicidade. Mas é verdade, né? Não é? Mas então, aí a gente começa a achar que tem que ser uma coisa natural, né? Assim como a gente espera o pacotinho chegando, a gente espera a resposta também chegando, né? A gente espera essa curtida, né? Mas... aí entra a tolerância, né, à frustração. Quanto eu aguento a não ter essa curtida? Tem um ingrediente que foi trazido aqui, que de um lado tem um excesso de expectativas, de outro tem uma pobreza na expectativa. Porque quando a expectativa é que o meu filho seja feliz, ferrou. Ferrou. Pois é. Ferrou. Porque não dá. Não dá. É pedir demais. E o feliz para mim pode não ser o feliz para ele. Não, mas já é pedir demais porque que é felicidade. Sim. Olha, eu quero que você seja médico. É bem mais fácil, né? Nossa Senhora. Muito mais fácil. Ser médico, advogado, sim, ganhar mais do que eu, ter uma vida... É mais fácil. Agora, ser feliz é muito difícil. Não é que é muito difícil. Não dá. Não é porque que é isso? Não é? Então, tem esses dois lados, sabe? Tem um excesso, mas tem uma pobreza. Né? E parece que a única expectativa vigente é que não tenha a frustração. Né? Então, sabe? Fica um excesso e uma pobreza. É um excesso porque não pode ter frustração. Tem um excesso desse movimento. E de outro, se não tiver frustração, né, como é que tem crescimento mental? Que o crescimento ocorre na frustração. Na tolerância à frustração. Né? Como disse o Binho, se você não sofre a dor, você não sofre o amor. Sim, sim. Para onde vai isso? Né? Tem uma questão também que eu acho que até é um pouco precoce da gente abordar, né? Mas é interessante. A questão do filho também, que tenta corresponder à expectativa dos pais, né?
porque o pai não pode se frustrar. Né? Então, olha que carga que se coloca nessas crianças hoje em dia, né? Que é ter que atingir essa expectativa do pai, que às vezes é muito distante da realidade, né? Então, eu acho que aí a gente pode entrar também com uma outra diferenciação, que é assim, as diferentes gerações estão experimentando expectativas diferentes e frustrações diferentes numa mesma época, no mesmo período, né? Então, por exemplo, a gente está falando de uma geração dos pais, né? Então, eles meio que cresceram com a ideia, né, de que, enfim, de que os filhos vão ser tão bem-sucedidos quanto eles, ou melhores, digamos, né? Tem essa expectativa, uma certa ideia de progresso, né? Eu falando um pouco, né, da história do Brasil nas últimas décadas, né? Ou fazendo um recorte, assim, por exemplo, no caso dos meus pais, né? Vieram para a cidade grande semi-analfabetos, né? Mas trabalharam, né? Compraram terreno, construíram casa, educaram os filhos. Então, eles esperam que, por exemplo, no mínimo isso. por exemplo, na idade que eu tenho, quando meu pai tinha a idade que eu tinha hoje, ele já tinha casa, já tinha carro, já tinha os filhos na escola, e eu mal consegui pagar um apartamento agora, assim, tipo, né? Mas os pais colocam essa expectativa, mas como assim você não está trabalhando? Como assim você não é gerente ainda? Como assim você não subiu de cargo? Como assim você não, né? Ou como você falou, não, você tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser engenheiro, você tem que ter uma profissão de sucesso, tem que, né? Essa geração que viveu numa certa época aqui no Brasil, de que, sei lá, parece que existia mais possibilidades, ou tinha essa ideia de que o país estava crescendo, progredindo, e de repente não está mais, né? A coisa começou a patinar, né, aqui no Brasil. E hoje, né, você olha, sei lá, jovens estão entrando no mercado de trabalho, né? As condições são diferentes. Você não entra mais com a ideia de que você vai arrumar sei lá, um emprego numa firma e vai ficar 20, 30 anos e se aposentar lá. Não é mais assim, Não. né? Então, os pais foram criados com essa expectativa, ou eles tiveram essa trajetória na vida deles. Então, como assim a criatura está sem emprego, não está trabalhando, está fazendo o que da vida? Não para no emprego. Então, não trabalha, não estuda, não faz... Né? Então, existe esse componente social de como que as diferentes gerações vivenciam o momento que a gente está atravessando hoje, né? E tem uma questão também, que essa noção de geração está sendo usado como arma política, né? No meu tempo... No meu tempo, você está denunciando a sua idade mental, né? Não é nem corporal, é a mental. Porque o que tem a ver seu tempo? E mudou, o mundo não é mais o mesmo, Continua as condições mudando, são né? outras, já tem internet. Sim. E daí? Não é? E segundo, porque geralmente essa frase é usada para criticar a geração mais jovem. Sim. Isso. Vamos colocar? É uma frase usada para criticar a geração mais jovem. E quem foi que criou a geração mais jovem mesmo? Quem são os pais da geração mais nova? Não é? Ou seja, se alguém tiver que assinar um atestado de incompetência, são os pais, e não a geração mais nova. Eles são um produto da geração anterior. Que coisa é essa? Então, assim, fica uma coisa para mim tão absurda que não faz sentido você fazer essa crítica à geração atual. O que eu estou dizendo é 10, 15, 5 anos, sei lá, que idade que tem 20 anos. Porque foi criado para a geração anterior. Não é? É absurdo isso. E o que vem de fora também é a noção de loser, né? Porque ou você é um ganhador ou você é um perdedor, né? E não é bem assim que funciona. Não. Inclusive com relação às escolhas, né? Como eu estava falando dos pais, né? Na verdade, você estava dizendo, né? Que os pais esperam a felicidade. Vai saber, às vezes a minha felicidade não está naquele lugar, né? E nem por isso eu sou um perdedor, né? Não é porque eu não tenho um salário magnífico que eu não estou feliz. Sim. Né? E isso está muito ligado, né? A sensação de salário, posição social, né? E a felicidade às vezes não está aí. E a gente, assim, às vezes conversa eu já tenho 50. Não sei nem que... Eu não vou falar onde tem essa... Onde eu me classifico, mas você fala com uma pessoa hoje de 30... Não sei se o salário é tão importante para ela. Isso é verdade. Não sei se o salário é algo tão importante para ela. Mas aí a gente cai de novo na expectativa dos pais. Não é? E tá tudo bem não ser. E tá tudo bem. O meu sogro sempre fala que a expectativa da sogra dele, né, que é a avó do meu marido, queria que ele fosse segundo sargento.
eles não sabem até hoje qual a importância que tinha isso, mas para ela ser segundo sargento era a coisa mais importante que tinha. Né? Era o máximo, né? Então, Agora, essa coisa né, é engraçado porque de como as gerações mais antigas toleravam certas situações no trabalho, né, certas cobranças, certa carga ou sobrecarga de trabalho ou de exigências que os mais novos não estão tolerando, né? Tipo assim, mas aí eu acho que estou tentando usar a palavra errada, mas assim, não estão aceitando ser tratados ou serem maltratados no trabalho. Então, essa coisa que o Ale falou, de que as pessoas mudam de emprego, mudam de trabalho, porque você percebe, não, aqui não tá bom para mim, eu vou embora. Tipo, Sim. Isso é mais comum, né, nas gerações mais novas. Os jovens de 20 e pouco, 30 anos no mercado de trabalho têm essa experiência assim, mais fragmentada, em parte porque, enfim, sei lá, às vezes a economia do país não está no momento bom, mas em parte também porque aquilo que se oferece como condição de trabalho não é boa. Você chega lá, tá sendo feito cobranças absurdas, uma exigência absurda, o local é insalubre. E a pessoa tem coragem de pegar e falar tchau. Coisa que os mais antigos não tinham. Não né? tinham. Bom, Olha a gente falando mais antigos aqui. eu acabei de falar e pensei nas pessoas que vieram do outro lado do Atlântico para cá, né? Não tinham coragem. Não. Como é fácil falar da outra geração. Sim. Né? É fácil idealizar o passado. Então, é fácil você falar de um tempo. Naquele tempo, 80% da população era analfabeta. E qualquer pessoa se destacava. A que tivesse um pouquinho de estudo a mais. Né? Não tinha condições sanitárias, analfabetismo reinava. Ou seja, do que você está falando? Do que você está falando? Pera, volta que eu não entendi. Você está falando de uma pequena classe média que tinha acesso à educação? E o resto da população? Do que você está falando? Não é? Então tem um recorte que você tá, quando a gente ouve e tem muita piadinha nas redes sociais, né? A geração dos 80 é isso, a geração dos 90 é... Eu acho isso tão... eu tenho sorte de não ver. Me irrita quando eu vejo isso, porque dizer que a geração mais atual é um bando de idiota. Para tudo. Para. A mesma coisa de dizer que são preguiçosos, que são desatentos. Não, eles estão ligados em outras coisas. A gente é que quer forçá-los a viver no mundo que a gente cresceu, né? Sim. Acho que tem várias armadilhas aí nesse debate, né? Eu acho que, por exemplo, boa parte dos mais velhos... A gente vai falando e se pega, né? Não é assim. Boa parte dos mais velhos, eles tendem a dizer o seguinte: eu enfrentei dificuldade, vocês não. Né? Então, no meu tempo, o trabalho era braçal. Então, né, falam, sei lá, como meu pai fala, tinha que caminhar não sei quantos quilômetros em estrada de terra para ir para uma escola, né? Então, eu tive que passar pela experiência do trabalho braçal, né? Então, eles falam, eles enfrentaram dificuldades, então as gerações mais novas para eles são uns molengas, né? Sim. Porque não aguenta a mesma coisa que eu aguentei, né? Os mais velhos, eles pensam assim. Só que eu acho que... os desafios de cada geração são diferentes. Eu acho que essa que é a questão. Sim. Né? Então, as gerações mais novas que já cresceram nesse outro mundo urbanizado, com telecomunicações, em que não basta você ter, sei lá, um ensino médio para você passar no concurso público. Não, se você não tiver um mestrado, um doutorado, você não... Nem concorre. Você não, né? Então, as exigências são muito mais... Então, o tipo de desafio é outro. Sim. Né? O tipo de desafio... Então, né, senão a gente acaba caindo nessa coisa de falar, no meu tempo, eu que enfrentei dificuldade, e no meu tempo que as coisas eram boas, no meu tempo tudo funcionava, e hoje nada presta. O problema da nostalgia. Isso. A nostalgia cria um passado que nunca existiu. Não é? E isso, para ser usado politicamente, é muito fácil. Ao mesmo tempo, se usa um pouco... na minha visão, essa questão da tolerância à frustração no outro espectro político, do ponto de vista assim, hoje você não pode fazer uma piada, porque ofende, e todo mundo fica extremamente ofendido, e é lógico que tem piada que de mau gosto que não pode, não cabe, você vai tomando consciência, mas tem certas delicadezas que você chega uma hora que você, peraí, como é que eu vou falar agora? Não é? Você se pega assim, como é que eu falo?
Você não sabe mais. Ou seja, tem uma pressão dos dois lados, né? Nesse sistema. Mas acho que onde tudo ofende, não é? E onde nada deveria ofender. É. Então, mas no início tudo é muito assim, É. ou tudo ou nada, né? É. Com o passar do tempo as coisas vão se acertando. acertando. Mas tem a ver com a tolerância também, né? Um vai tolerando um pouco, né? Quando está no máximo, quem está no mínimo também vai tolerando um pouco, e aí se chega a um meio comum, né? E a falta de tolerância leva a isso, né? A gente não chega a um meio comum. Não. Então, acho que esse ponto que o Alexandre está falando é muito importante, porque assim, tem uma qualidade positiva, eu acho positiva dessa nova geração, de, como a gente falou aqui, não aceitar certas imposições no trabalho, não aceitar né, certos tipos de assédio, certos tipos de violência, não aceita, e isso é positivo. Agora, ao mesmo tempo, isso aí pode ser levado ao exagero de você criar a ideia de que vai haver uma vida sem contrariedade, sem sofrimento, sem dificuldade, sem dor. Né, pode levar a esse exagero, pode levar a essa fantasia. Né? Então você vai tendo, né, a partir dessa ideia de que certas coisas são inaceitáveis, você começa a ter a ideia de que nenhum tipo de sofrimento é aceitável, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de sentimento desagradável é aceitável. Né? Então se você forma uma geração assim, é muito frágil, né? E aí ela não suporta nada, né? Não suporta... Isso tem um nome, né? Costuma ter um nome. Se fosse Melanie Klein, diria psicótica. Eu não diria isso, porque eu não trabalho com psicopatologia, mas isso é uma bolha psicótica. Né? A ausência total de dor primeiro, impossível, segundo, que é uma bolha psicótica. De ambos os lados, né? Da psicopatia nostálgica, da psicopatia que eu não vou sentir dor. Não existe isso. Quando você fala, né, que o Brasil foi diferente, né, eu fico pensando, né, a geração da minha mãe, ela tinha medo de tudo, né? Eles tinham medo de tudo. Também porque viveram a ditadura, então era um clima diferente mesmo. Eu acho que depois veio uma geração que ficou acreditando que podia tudo, porque eles não podiam nada, aí o próximo eu posso tudo. Né? E agora os filhos da gente estão se enquadrando na situação. Não é bem assim. Né? Tanto é que a gente escuta bastante isso. Não é bem assim. Não, você não está entendendo. E aí a gente fala, não, mas quando eu era adolescente eu também falava que não estava entendendo. Você não está me entendendo. Mas é diferente. Eles são diferentes. Eu acho que o Ali já disse, os pais criam grandes problemas para os filhos, grandes problemas, porque talvez uma criança que você pega na escola hoje, ela está muito mais tranquila com relação, ela não tem nem esse medo excessivo e nem essa esperança tão grande dessa mudança que eles esperavam, né? É uma coisa mais natural. Eles têm acesso à tecnologia, eles têm acesso a estudo, eles têm, a grande maioria tem um bom nível social, a grande maioria, né? Na verdade não é a grande maioria, mas assim, o mundo que a gente está vivendo, né? Então eu não sei, eu acho que a gente também não tem tanto problema com essa geração mais jovem, mas sim com a anterior. Os pais. É esta que está criando essa dificuldade. Eles não toleram nada, ou seja, o filho leva uma nota ruim na escola, vai bater na porta do colégio. Meu filho não pode levar uma nota baixa. Onde já se viu? Tem uma lógica por trás, tem boleto para pagar, tem isso, aquilo, mas se o professor botou aquela nota lá, vamos acreditar que o professor está fazendo o trabalho dele bem feito. E se está ali, é aquilo. Não é? Ou seja, o que você está fazendo? O que você está ensinando para o seu filho? Que assim, pode tudo vai dar certo... Não é? E tem a questão do mundo dos espertos também, né? Que ainda carrega, né? Que assim, se eu deixar passar, não, eu estou deixando passar por cima de mim? Como assim? Né? Do boleto que eu tenho para pagar, que o meu filho não pode repetir de ano, a criar uma pessoa que não tolera realmente a frustração de repetir de ano, é assim, ó. É isso. Não é? E você vai ensinando que, olha, pode tudo. Pode tudo. Que eu vou consertar. Outro dia apareceu no Estadão uma reportagem mas isso é nos Estados Unidos, mas eu já estava esperando a hora que ia chegar, mas no Brasil não vai demorar isso muito para chegar. Que as entrevistas para emprego, muitas vezes são feitas via internet, né? Não é mais presencial. Tem pai do lado.
O pai tá do Olha, lado. fala isso. Mas ou tá do lado mesmo, ou tá na frente, assim. Deixa eu falar. Deixa que eu explico por ele. E a entrevistadora falou assim, tem mais alguém aí? Tem meu pai. Deixa eu falar com ele. Deixa eu entrevistar ele primeiro, depois eu te entrevisto. Mas Que coisa horrível. E pai ligando, isso nos Estados Unidos, pai ligando nas empresas para perguntar por que o filho não passou no processo de seleção. Meu Deus. E aí você vai falar que a geração não aguenta a frustração? Bom, aí no caso é o pai que não está aguentando. Né? Então, é o pai que não aguenta. Mas então, né? É o que a gente Mas vê. aí qual é o problema? Aí a gente vai estar reproduzindo, né, na cabeça desse jovem a ideia de que... O pai resolve. Não, exatamente. Assim, pai resolve. ele vai levar a vida sem nenhum tropeço, né, sem nenhum tipo de fracasso mínimo, sem nenhuma experiência de derrota sequer, porque se acontecer algum contratempo, vem lá papai, mamãe e resolve. Né? Alguém vai lá por mim, né, luta por mim e restabelece aquela condição que eu queria, assim, sem perturbação, sem fracasso, sem tropeço, como se a vida de alguém fosse assim, né? Como se fosse passar uma vida inteira sem um contratempo, sem um... E no ambiente social a gente vê bastante isso, né, nas notícias, né? Sim, e tem uma coisa que eu aprendi isso muito cedo. A família é um local de aprendizado, a escola é um local de aprendizado, a vida é um local de aprendizado. Só que a vida não é mãe, é madrasta. Daquelas de conto de fada. Não é? Ou seja, é melhor aprender em casa, é melhor aprender na escola. São os melhores locais para aprender. Em casa e na escola. Cada um com o seu papel. Mas é melhor que o filho repita de ano e aprenda a frustração de repetir de ano do que depois, lá com seus 30, porque vai ser muito mais cruel. Isso parece uma conversa meio de velho também, né? Então, o tempo todo a gente cai em algumas armadilhas desse debate. Parece, né? A né? gente tem o perigo de deslizar para alguns sabe? estereótipos, né? Então tem que ficar se vigiando aí o tempo todo. Eu pensei em né? trazer meu filho, ia ser muito interessante ouvir a opinião. Então, eu falei, mas não, né? Porque assim, ele fica quietinho, é bem quietinho, como o típico dos meninos de 20 e pouquinhos anos, né? Como você estava dizendo, né? Até dessa timidez, né? Mas bota eles para falar, para ver. Não é como a gente. É por isso. Voltamos para a conversa de velho. É por isso que eu estou falando. Eu sou de outra geração, dessa geração que tinha medo, sabe? Então, assim, parecia que alguma catástrofe ia acontecer se a gente frustrasse alguém ou não fizesse o que alguém achava que a gente devia fazer. Então, a gente não tinha muito essa liberdade de escolha que os mais jovens estão tendo, eu imagino. Né? Não todos, mas que alguns têm. A questão é porque os pais também só estão querendo o melhor para os filhos. Eles não fazem isso de malvados. Né? Eles acham que eles não vão sobreviver a essa frustração. E, na verdade, não é deles. Os filhos têm o apoio desses pais para poder sobreviver à frustração. Né? Talvez o que a gente não teve. Não, a gente não, né? Você. Nem você. Mas, assim, porque era essa geração muito medrosa. Né? Nós, hoje, temos mais condição de falar, não, vai, tenta. Não deu certo, vamos tentar de outro jeito. Vamos, né, ajudar a amparar esta nova geração. Mas você sabe que tem uma coisa, agora eu vou fazer um contraponto. Não, eu vou pegar isso que você está dizendo e ir para um outro lugar, que é o do setting. Quantos analistas acreditam que o paciente aguenta uma interpretação? Sim. O que eu mais ouço em supervisão é, mas meu paciente não vai aguentar a interpretação. Então vai vender coco na praia. Porque ele está ali para isso, né? Ele está ali para isso. E você não vai dizer nada para ele que ele já não saiba. Sim. Tecnicamente, você não vai dizer nada para ele que ele já não saiba. Quem não aguenta a frustração é o analista. Que não ele está com medo. Ele está com medo, ele não quer dizer a interpretação. É verdade. Aí é o analista que não aguenta a frustração. É o analista que não aguenta a frustração. É. Não é? Então, esse é um outro, esse é um ponto. É difícil lidar com essa frustração. Mesmo o analista. Porque você... Que a gente tem que bancar. E o pai também, E né? o pai tem também. que bancar. Ou bancar o não. Né? Então, tem trazendo agora para o nosso universo psicanalítico,
E tem uma outra coisa que vem acontecendo, é analistas não quererem atender criança. Porque o pai vem junto. Não, na verdade vem o pai, né? A criança sobra, porque você atende mais tempo o pai do que a criança. Do que a criança. E para quem não conhece a análise de criança, tecnicamente falando, assim, do ponto de vista mais técnico, o analista de criança quase não conversa com os pais. Não deveria, né? Não tem conversa com o pai. Ele visa capacitar a criança a dar conta dos pais que ela tem. Sim. Esse é o trabalho do analista de criança. Olha, seus pais são uma droga, então vamos capacitá-lo a se virar com os pais de droga que você tem. Ou seja, não é consertar ninguém, não é fazer com que tenha nota na escola, não é isso. Mas o pai chega com a expectativa de que você vai consertar aquela criança. Sim. Exatamente. Você vai fazer ela funcionar, porque tem algum problema, ele não está funcionando direito, essa criança aqui, arruma ela para mim. Né? Isso, e você tem que ficar me dando relatório toda a sessão no final, como é que foi e o que você conseguiu. Ou seja, é completamente fora da esfera psicanalítica. Novamente a expectativa do pai, né? Não, para ser feliz, ele tem que tirar nota boa, né? Ele tem que estar integrado na escola e ser bonzinho, né? Mas também tem que cobrar os seus direitos, né? É muita coisa com criança. Eu conheço muitos que estão desistindo de atender crianças porque o pai vem junto. E os que continuam são aqueles que simplesmente não falam com os pais. Não falam. Eu conheço, os que atendem não falam com os pais. A questão pior é que, assim, a criança está indo bem e o pai vem e tira, né? Então, às vezes, você lida com o pai para que ele não tire a criança, né? Mas também é difícil achar esse meio termo, né? O Winnicott dizia muitas vezes que os filhos são um sintoma dos pais. Se você retirar aquele sintoma, os pais vão ter que se ver com eles mesmos. Sim. E eles não suportam isso. Não, claro que não. Não é? Então, aí, o que eles fazem? Eles tiram. Porque eles vão perder o depositário... O bode expiatório. Exatamente. O depositório da sua neurose, eles vão perder. Então, eles retiram da análise. Que terrível, aquilo que os pais não conseguiram realizar, eles projetam. Não, meus filhos vão realizar, então eles vão ter que realizar. Sim. E aí a pessoa não percebe, não, mas espera aí, esse desejo, essa expectativa é sua, não é da criatura, não é do filho. Isso é do pai, é o pai que está carregando aquilo, é ele que está projetando aquilo. Né? E aí os pais não aceitam que aquela criatura tem uma vida independente. Né? E dentro dessa vida independente, ela vai ter desafios que são próprios dela, que são outros, que são... Aceitar a alteridade do filho, né? A alteridade do filho. Eu vou terminar a conversa de hoje contando um trecho do livro do Contardo, Cartas a um Jovem Terapeuta, onde ele fala sobre um caso que ele recebeu de um jovem que o pai mandou para análise, e o pai chegou falando, olha... Ele só quer surfar, ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, ele não quer nada. Não quer nada. Ele não quer nada. Foi um mês de análise e o Contardo chamou o pai. E perguntou para o pai, né? E foi conversando com o pai, deixou o jovem de lado e foi conversando com o pai. Não demorou muito para descobrir que, na verdade, quem queria surfar o dia inteiro era o pai. O filho só estava realizando o desejo dos pais. Não é? Então, assim, o Freud disse uma coisa muito interessante, né? Nós amamos os filhos porque eles são depositários dos nossos desejos. E muitas vezes a gente não sabe quais são os nossos desejos. Então, essa relação é muito mais complexa do que tolerar ou só não tolerar, ou como tolerar, ou qual é o desejo, eu quero que ele seja feliz, eu quero que seja... Isso é complexo, isso, não é? Mas merece muita discussão essa questão. Se todos tivessem acesso, né, à psicanálise, a poder se cuidar, né, seria mais simples para todo mundo, né? Seria, diria eu, menos tenso. Seria mais possível de ser entendido, né? Bom, Daniel, muito obrigado. Lília, muito obrigado. Obrigado a vocês por nos ouvirem e nos assistirem até este momento. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.